Boa noite. Boa noite. Lula é absolvido em processo por obstrução de justiça. A acusação de silenciar ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, não foi provada. O Supremo aceita a delação de antigos executivos da empreiteira OAS. Uma das investigações envolve propinas na obra do Rodoanel, em São Paulo. Polícia Federal apura corrupção na Confederação de Handball. Verba do governo para Mundial Feminino teria sido usada de forma fraudulenta. Desvendada a ação do PCC para controlar o tráfico de drogas na Rocinha. Denúncia mostra como a facção paulista entrou na maior favela do Rio de Janeiro. Avança o combate ao assédio sexual nos ambientes de trabalho. Empresas adotam medidas preventivas e o Ministério Público lança uma campanha. Um árbitro argentino vai apitar a grande final da Copa do Mundo. França e Croácia se preparam para o confronto decisivo do próximo domingo. O Jornal da Gazeta volta logo depois do intervalo com essas e outras notícias. Até já. Começou a Operação Baixas Temperaturas. Ao encontrar pessoas em situação de rua que precisem de ajuda, ligue para o 156. A Prefeitura irá até o endereço para oferecer atendimento. Seu direito de saber é nosso dever. If you get to hear me now. Tigo 2. Agora com câmbio automático de última geração. Tigo 2 automático. A imprensa elogia. O test drive convence. Caoa Chery. Guarujá Goldens. Um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens. Para você. Mãe, você tá tomando Calcitran MDK? Há muito tempo. Cálcio, vitamina D, K e magnésio. E você precisa dessas coisas? Claro que sim. Na minha idade, eu preciso garantir que o cálcio esteja sendo bem absorvido. Inclusive, você já pode começar a tomar Calcitran D3 para manter seus ossos saudáveis. Ai, mãe, que papo de velho. Ai. Papo de velho. Tchau, filha. Calcitran. Nesse cálcio, eu confio. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper. Um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Neste domingo, o entrevistado do Hora do Voto é o pré-candidato à presidência da República pelo MDB, Henrique Meirelles. Hora do Voto, neste domingo, 11 da noite. Em um ano, os casos de assédio sexual no trabalho cresceram 10%. As empresas se mobilizam para combater esse tipo de crime. Foi depois de ser assediada durante uma corrida de táxi que Gabriela teve a ideia de criar um aplicativo de transporte só com motoristas mulheres, que aceitam apenas passageiras. No escritório também trabalham homens, mas à frente da empresa, Gabriela é rigorosa com a questão do abuso. A gente sempre fala para os meninos para evitar, certos tipos de brincadeira, porque pode incomodar, as mulheres que estão trabalhando aqui. E é tolerância zero, Qualquer caso que for denunciado dentro da empresa, a pessoa está excluída da nossa empresa, não trabalha mais. Essa especialista em recursos humanos diz que cada vez mais as empresas se empenham em combater o assédio sexual no ambiente de trabalho, preocupadas com prejuízos à imagem do negócio e às finanças por causa de eventuais ações na justiça.
Algumas criam setores só para receber queixas e ajudar a identificar os abusos. Se algo me inquietou, eu me senti desrespeitada, eu preciso sair do silêncio para a comunicação. Eu preciso falar. Busca o RH, às vezes buscar o líder, alguém que eu tenha confiança. 6% das brasileiras disseram já ter sofrido assédio sexual no trabalho, segundo pesquisa Datafolha. O que é considerado crime que independe do sexo da vítima quando alguém se vale do cargo para constranger um subordinado. No estado de São Paulo, o registro desse tipo de crime cresceu 10% em um ano. Em 2017, 529 pessoas prestaram queixa na delegacia. Nesta semana, depois de uma investigação interna, a Câmara de Vereadores de São Paulo demitiu um funcionário acusado de assédio sexual. Já é o segundo caso em 5 meses. Para exonerar os servidores, a Câmara se baseou numa lei municipal de 2016 que visa combater o assédio na administração pública. Preocupação que fez com que o órgão responsável por denunciar esse tipo de crime voltasse os olhos para a própria equipe. O Ministério Público de São Paulo lançou hoje a campanha Trabalho Sem Assédio, para conscientizar promotores de justiça e servidores. É importante que o ambiente de trabalho de todas as instituições públicas e privadas possa ser um ambiente que não tenha esse tipo de comportamento. Ministro Edson Fachin homologou delações de 8 ex-executivos da empreiteira OAS. Os delatores não ocupavam cargo na cúpula da empreiteira. No entanto, podem dar rumos às investigações em curso. Segundo o jornal Folha de São Paulo, os ex-funcionários possuem um volume grande de documentos que podem permitir a comprovação de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Os 8 ex-executivos trabalhavam no setor responsável pelo Caixa 2 e pelos repasses de propinas das empreiteiras. Os nomes não foram divulgados pelo Supremo. Entre as provas apresentadas estão milhares de papéis e mídias com depoimentos gravados. O conteúdo das delações ainda continua em sigilo, mas deve atingir quase todos os grandes partidos. Segundo o jornal Folha de São Paulo, os delatores já prestaram depoimento e colaboram com as investigações em Brasília, Curitiba e São Paulo em desdobramentos da Operação Lava Jato. Em São Paulo, os ex-executivos da OAS prestaram depoimentos na Pedra no Caminho, que apura desvios em obras do trecho norte do Rodoanel. A operação levou para a cadeia o ex-presidente da DES e ex-secretário do governo Alckmin do PSDB, Laurence Casagrande Lourenço. E quando a delação chegou ao Supremo, o jornal O Globo revelou que os acordos que agora foram homologados pelo ministro Fachin atingiam aliados de Michel Temer e os ex-presidentes Lula e Dilma. Enquanto isso, a cúpula da empreiteira ainda tenta delação com o Ministério Público Federal. É o caso do ex-presidente da empreiteira, Léo Pinheiro, que está preso no Paraná e tenta fechar o acordo há mais de 2 anos. Na Lava Jato, já foi condenado a mais de 45 anos de prisão. No entanto, se tiver a delação homologada, pode ter a pena diminuída. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, confessou que o triplex em Guarujá era do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula e mais 6 pessoas foram absolvidos no processo por obstrução de justiça. O caso envolve a tentativa de compra de silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. A ação penal teve origem na delação premiada do ex-líder do governo Dilma no Congresso e ex-integrante do PT. Delcídio do Amaral disse que Lula teria orquestrado um esquema para comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Segundo o Ministério Público, Bernardo Cerveró, filho do ex-diretor da estatal, fez uma gravação em que Delcídio prometia ajuda financeira de R$50 mil mensais para a família de Cerveró. Em troca, o ex-dirigente da Petrobras não fecharia a delação premiada e não contaria aos investigadores casos que pudessem envolver Delcídio, Lula, o pecuarista José Carlos Bunlai e o banqueiro André Esteves. Todos eles eram réus nesta ação penal e, assim como Lula, foram absolvidos. O juiz Ricardo Leite considerou as provas insuficientes e entendeu também que a acusação de obstrução de justiça estava baseada apenas em afirmações de delatores. Essa foi a primeira absolvição de Lula na Lava Jato. O Ministério Público Federal ainda pode recorrer.
Além da condenação em segunda instância pelo caso do triplex em Guarujá, o ex-presidente responde a outros 5 processos. Em Brasília, ele é réu em 3 ações penais, uma sobre tráfico de influência no BNDES para beneficiar a Odebrecht e 2 na Zelotes, uma delas também por tráfico de influência. Nesta ação, o filho mais novo, Luiz Cláudio, também é réu. Do outro processo, o petista é acusado de receber propina em troca de assinar uma medida provisória que teria beneficiado montadoras de veículos. Já na Justiça do Paraná, com o juiz Sérgio Moro, Lula responde 2 ações penais. Numa envolve o sítio de Atibaia e na outra ele é acusado de receber propina da Odebrecht. O caso envolve a compra de um terreno para a construção da nova sede do Instituto Lula e um imóvel vizinho ao apartamento do ex-presidente em São Bernardo do Campo. Lula sempre negou as acusações. Sobre a absolvição do petista, a defesa diz que espera que o mesmo aconteça na ação penal do triplex para reestabelecer a liberdade de Lula. Atualmente, o ex-presidente cumpre pena de 12 anos e 1 mês de prisão, justamente pelo caso do apartamento em Guarujá. Esta semana, a presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, negou mais de 144 pedidos de soltura de Lula. Os vereadores do Rio rejeitaram hoje abrir o processo de impeachment do prefeito Marcelo Crivella, do PRB. E o Ministério Público denunciou o prefeito por improbidade administrativa. Marcelo Crivella é acusado de ferir o princípio do Estado laico. Os promotores dizem que o prefeito usou o espaço público e extrapolou os limites do razoável ao promover um encontro secreto com pastores. A ação tem como base uma reportagem do jornal O Globo, que revelou que o prefeito se reuniu na semana passada na sede da prefeitura com líderes religiosos. Na reunião, ofereceu ajuda para obter cirurgias de catarata e varizes pelo SUS para fiéis. E prometeu ajuda a pastores com problemas para conseguir a isenção de IPTU para os seus templos. Marcelo Crivella é bispo licenciado da Igreja Universal. O Ministério Público diz que ele se aproveita do cargo para afrontar a separação entre igreja e Estado e buscar favorecimento à sua crença. Na ação civil, os promotores lembram ainda outros casos em que a máquina pública teria sido usada para fins religiosos. Eles anexaram uma foto com um cartaz numa escola pública com o símbolo da Universal. Se for condenado, Crivella vai ser multado em R$500 mil, perder o mandato e ter os direitos políticos suspensos. O prefeito nega favorecimento à Universal e afirma que a prefeitura já recebeu os mais diversos representantes da sociedade civil. Sobre o encontro secreto com os líderes religiosos, o prefeito diz que a reunião teve como objetivo prestar contas e divulgar serviços importantes para a sociedade. Perto do recesso parlamentar em Brasília, deputados e senadores aprovaram na última semana uma série de pautas-bomba que devem custar mais de R$100 bilhões ao próximo governo. A equipe econômica atual tenta um acordo no Senado e na Câmara para que os projetos não prejudiquem as contas públicas de 2019 e deixem um rombo ainda maior para o próximo governo. Entre os itens aprovados estão os benefícios tributários para a indústria de refrigerantes da Zona Franca de Manaus, que deve tirar mais de R$1 bilhão e 700 milhões da arrecadação federal no ano que vem. A proposta de isenção fiscal passou pelo Senado e está sendo discutida na Câmara dos Deputados, mas o benefício ao setor de refrigerantes já tinha sido acertado pelo governo no começo do ano, em decreto do presidente Michel Temer. Outros 2 projetos já aprovados na Câmara e no Senado são os que perdoam as dívidas tributárias de produtores rurais e microempresários optantes do Simples, através do Refis e do FUNRural, o Fundo de Assistência ao Trabalhador do Campo. Os 2 projetos somam quase R$21 bilhões a menos em 2019. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, disse hoje ao jornal O Estado de São Paulo que a equipe econômica está preocupada com o futuro das contas públicas e já pediu ao núcleo político do Planalto o veto de alguns itens da pauta. Uma das prioridades para a articulação política do governo é bloquear o projeto que cria mais 300 municípios e o que obriga a União a transferir por ano mais de R$39 bilhões aos estados.
O texto base do projeto de compensação fiscal para os estados foi aprovado na Comissão Mista de Orçamento e foi para apreciação dos plenários da Câmara e do Senado. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Deu a louca no Congresso. O Congresso resolveu mudar de nome de Congresso Nacional para Cornucópia Federal. Resolveu rasgar dinheiro. Isso aí não é nem distribuir dinheiro, é rasgar dinheiro. Momento de crise, a maior crise econômica pela qual o Brasil já passou, coincide com a crise, aliás, a crise ética, a crise moral é anterior, é causa. A crise econômica é efeito. 24 milhões de trabalhadores brasileiros desempregados, desesperançados, sem nem mais procurar emprego. E fica Câmara e Congresso dando isenção para refrigerante, perdoando multa de caminhoneiro que causou a pane seca e crise de desabastecimento para resolver os seus problemas, criando um tabelamento mínimo de frete, coisas absurdas, insanas. O pior é que não há o que fazer, porque o que o Congresso resolve está resolvido, é quem manda. Agora, o ministro da Guarda fica falando em contas públicas, ora essa, foi dito aí, inclusive o pessoal do Congresso falou, essas pautas não são do Eduardo Cunha e o caranguejo do Odebrecht, são pautas do Temer. Por exemplo, esse acordo maluco com os caminhoneiros, quem fez foi o governo do Eduardo Guarda, que tem um presidente que não tem moral, não tem força, não tem prestígio, não tem nada e que topa qualquer chantagem. Qualquer chantagem hoje o faz pegar o nosso dinheiro e jogar fora, também faz parte disso aí. Esse dinheiro, por exemplo, para dar para os estados, esse dinheiro também é dinheiro que o governo usa para o presidente ficar no poder. Quer dizer, nós estamos entregues às baratas. O Brasil está vivendo a maior situação de aperreio da história. Isso não é mais nem para você ficar angustiado, é para desesperar. Porque esse ano vai ter eleição e nós vamos renovar a Câmara. Renovar é o verbo errado. Nós vamos eleger parentes, principalmente filhos dos atuais deputados, reeleger os atuais parlamentares, aliás, deputados e senadores, e os seus apaniguados. É uma renovação fajuta. E temos uma eleição para presidente em que não há assim, nenhuma grande esperança em torno, e o que é pior é que o presidente não manda nada, porque quem vai mandar é essa Câmara, é esse Senado viciado. Deus nos acuda. Bom, eu volto terça-feira, direto ao assunto. Em té. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista o deputado federal Roberto Freire, presidente nacional do PPS, sobre as eleições. Tribunal de Contas do município diz que o Corujão da Saúde, um dos carros-chefe da gestão de João Dória do PSDB, não cumpriu sua promessa. Dória teria fixado prazo de até 30 dias para a realização de exames urgentes e 60 dias para os demais, após o fim do programa no começo de 2017. Porém, o prazo médio desde então é de 3 meses. Segundo a Secretaria da Saúde, nunca houve a promessa de espera por no máximo 90 dias para fazer o exame, mas sim para o agendamento. Além disso, o levantamento revela que um dos motivos para a diminuição de filas do Corujão da Saúde foi a retirada de 19% dos pacientes que foram encaminhados para a reavaliação. O ex-secretário municipal da Saúde e idealizador do programa, Wilson Polara, discorda dos dados apresentados. Mesmo assim, após a auditoria, o TCM fez várias determinações que devem ser cumpridas pela Prefeitura em até 180 dias para agilizar o programa. De novo, o metrô atrasou a entrega de estações. A abertura de parte da linha 5 Lilás foi adiada. O repórter Luciano Penteado está numa futura estação na Zona Sul de São Paulo. Olá, Luciano, boa noite. Olá, Gamberini, boa noite. A gente está aqui na frente da estação AACD Servidor, na Vila Mariana, que poderia já estar aí beneficiando usuários e também pacientes, não só da AACD e do Hospital do Servidor Estadual, como também do Edmundo Vasconcelos, que também fica aqui do lado. Mas o metrô informou que essa e outras 3 estações da linha Lilás, Hospital São Paulo, Chácara Clabim e Santa Cruz, só vão ficar prontas em agosto. Deveriam ficar este mês, mas agora ficou para o mês que vem. A explicação
explicação do metrô para todo esse atraso são os problemas relacionados às desapropriações e também às licenças ambientais das obras. O metrô também cita a crise econômica para falar deste atraso. O fato é que a linha Lilás é a mais problemática do sistema, tanto que a gente já fez várias reportagens falando sobre as reclamações dos usuários, só para vocês terem uma ideia. As obras começaram em 2009 e já no ano seguinte, 2010, foram paralisadas por conta de denúncias de irregularidades naquele esquema conhecido como cartel do metrô de São Paulo. Aí teve um imbróglio, teve uma nova licitação e as obras retomaram. Em 2014, ou seja, 5 anos depois, foi de fato inaugurada a primeira estação da linha Lilás, a estação Adolfo Pinheiro. E só 3 anos mais tarde, no ano passado, 2017, foram entregues outras 3 estações. Bem, em abril deste ano, 2018, o então governador Geraldo Alckmin, do PSDB, fez a inauguração de outra estação, a estação Moema, um pouco antes dele deixar o cargo para concorrer à presidência. Bem, a gente segue então aí acompanhando para saber se esses novos prazos aqui da linha Lilás vão ser de fato cumpridos, até porque, por enquanto, não tem nenhuma interligação da linha Lilás com outras linhas do metrô de São Paulo, e aí na prática o que acontece é que o passageiro precisa depender de ônibus e também de transporte particular para vir aqui para esses hospitais e para se deslocar para outros bairros de São Paulo. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Luciano. Escutas telefônicas comprovam que a facção criminosa PCC selou aliança com o traficante Antônio Bonfim Lopes, o NEM, pelo tráfico de drogas na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. A denúncia faz parte da Operação Echelon, que apura ações do crime organizado em vários estados. De acordo com a investigação, uma das ligações telefônicas interceptadas em setembro do ano passado mostra um diálogo de um dos integrantes do PCC, Noabi Vinícius Silva Souza, conhecido como terrorista. No áudio, o criminoso, que está preso no presídio de Morrinhos, em Goiás, fala ao celular com a esposa e lê uma carta com os dizeres "Fora Rogerinho" e "Fora Sub-2", uma referência ao traficante Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157. Antes de ser preso, Rogério tinha assumido o controle do tráfico na favela da Rocinha, no Rio, no lugar de seu ex-chefe, Antônio Bonfim Lopes, o NEM, que também está preso. Na transcrição do diálogo, Noabi Souza, o terrorista, pergunta para a esposa: "NEM está com nós, né? Apoiamos o NEM." Os investigadores não têm dúvidas de que o PCC apoiava o traficante NEM durante a tomada de poder na favela carioca. Houve também identificação de célula que estava tratando de assunto relativo a um eventual acordo que o traficante carioca NEM, né, da Rocinha, teria feito com o PCC, no sentido de que o PCC fornecesse a ele drogas e armamentos, né, para que ele pudesse retomar aí o domínio daquele morro, daquela favela. De acordo com a investigação, o traficante conhecido como terrorista faz parte de um braço do PCC fora de São Paulo, conhecido como Sintonia Geral do Interior do Estado de Goiás. Para o MP, ele é um dos líderes goianos da facção. A função dele tem até um nome: cadastreiro, responsável pelo cadastramento de novos integrantes. Já a esposa ficava aqui do lado de fora dos presídios, agindo na comunicação com os criminosos. Uma das conclusões da Operação Echelon é a de que o PCC reforçou o envio de armas para seus aliados em todos os estados para aumentar o número de mortes de rivais. Desde o início da operação, mais de 100 assassinatos foram registrados dentro e fora de presídios de 13 estados, todos ordenados pelo PCC. Também foram efetuados ataques contra policiais e agentes prisionais. Ao todo, 75 pessoas foram denunciadas por associação criminosa. Para o promotor do caso, as investigações continuam no sentido de combater células do PCC fora de São Paulo. Para a gente possa também compartilhar essas provas com as diversas polícias estaduais e até federal, inclusive a Polícia Fluminense. 2 traficantes foram presos hoje numa favela conhecida como Palmares, na região do Brooklyn, zona sul de São Paulo. Eles vendiam drogas num ponto da Avenida Roberto Marinho como se fosse um drive-thru.
O endereço era fixo e conhecido por usuários de drogas. Investigadores que se passaram por usuários gravaram a ação dos traficantes. Eles ficavam o tempo todo com uma sacola na mão, já com a mercadoria pronta para a venda. De carro, moto e até de bicicleta, os compradores davam o dinheiro, rapidamente pegavam a droga e saíam do local. A prisão dos traficantes foi feita pelo GAR, o Grupo Armado de Repressão a Roubos, e ocorreu no fim da tarde de ontem. Foram presos Anderson Alarcon, olheiro do drive-thru, e Samuel Henrique Sena dos Santos, responsável por servir os usuários. Junto com eles tinha 120 porções de cocaína e maconha. Os dois já tinham passagem pela polícia, Alarcon por roubo e tráfico de drogas. Santos tem uma ficha mais extensa, com registros por tráfico de drogas, roubo, dano, furto, receptação, resistência e tentativa de homicídio. A dupla foi autuada por tráfico de drogas. A biblioteca pública que fica no Parque Vila Lobos, aqui em São Paulo, concorre ao prêmio de melhor do mundo. O título é dado pela Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias, ligada à Unesco. Entre os concorrentes estão espaços da Noruega, Holanda, Estados Unidos e Singapura. Ela está instalada numa área privilegiada, em pleno Parque Vila Lobos, na zona oeste de São Paulo. O prédio de concreto e vidro chama a atenção. O cartaz na fachada faz um convite especial ao visitante. E não é mesmo difícil se surpreender com esse espaço dedicado à leitura e à boa convivência. Dá para ler um livro deitado no meio da biblioteca, ou até mesmo estudar numa sala fechada, sem ser incomodado. Aliás, esta é a única área que mantém a exigência de que os frequentadores façam silêncio. No resto do prédio, o que vale é se sentir bem. Esse espaço é muito agradável, né? É a própria arquitetura do espaço, né, que promove isso. Está inserida dentro do ambiente com uma iluminação boa, com a parte da vegetação externa. É a primeira vez que eu venho aqui, mas eu gostei bastante. Esse lugar é bem bom de relaxar. Quem chega aqui na biblioteca é como se estivesse na biblioteca de casa. O acervo de 27 mil itens está todo à mostra. As prateleiras são baixas e abertas. E os livros estão ao alcance de todos. A ideia é criar um espaço livre, com o mínimo de regras para os frequentadores. Essa biblioteca está voltada para as pessoas e para a comunidade que serve. O resto, inclusive o acervo, a gente estrutura em função disto. Aqui, equipamentos modernos auxiliam quem tem algum tipo de deficiência, principalmente visual. Esse leitor automático escaneia as páginas e dita o livro para o frequentador. Para menos de 25% dos desempregados. Tem também ampliadores de caracteres e teclados especiais, além de audiolivros e muitos títulos em braille. E são características como estas que levaram a Biblioteca Parque Vila Lobos a ficar entre as 5 finalistas de um prêmio internacional, que vai escolher a melhor biblioteca pública do mundo. Infelizmente, a biblioteca pública no Brasil tem sido muito maltratada, muito judiada. Então, esse prêmio tem um pouco esse sentido de mostrar aos gestores que uma biblioteca pública contemporânea pode ser uma ferramenta extraordinária para a inovação, para a cultura. Seu Manuel, de 84 anos, veio fazer um dos cursos gratuitos oferecidos pela biblioteca. É o de computação para quem já passou dos 60 anos de idade. A minha ideia é que eu devo entender o mínimo de informática para poder viver bem. Um outro bastante procurado é o que ensina esses senhores e senhoras a mexer nos smartphones. Já o pequeno Ricardo, de 6 anos, preferiu ler um bom livro ao lado da mãe. As rochas fundidas sobem lentamente em direção à superfície. Eu adorei, a gente pode ir lá pegar os livros, é bem confortável, te deixa bem à vontade, na verdade. O anúncio da biblioteca vencedora vai ser no mês que vem, na reunião anual da IFLA, na Malásia. Na Tailândia, as equipes de resgate dos garotos que ficaram presos numa caverna inundada começaram a voltar para casa.
Heróis pelo sucesso completo numa missão extremamente arriscada, os tailandeses responsáveis pelo salvamento começaram a divulgar detalhes da operação. Segundo alguns deles, a decisão de dopar os garotos com tranquilizantes foi uma estratégia de segurança para evitar pânico dos jovens na água. Socorristas que trabalharam na retirada dos últimos integrantes do time na segunda-feira disseram que as bombas d'água que ajudaram a baixar o nível da caverna pararam de funcionar pouco depois da saída dos garotos. Segundo eles, os últimos resgatistas tiveram que sair rapidamente do local, porque chovia muito e a caverna poderia ficar completamente inundada. O presidente Donald Trump recuou e agora afirma que o compromisso dos Estados Unidos com a OTAN continua firme. Ontem, numa gafe, Trump disse que a Alemanha é prisioneira da Rússia. Trump se disse satisfeito com o resultado das reuniões da OTAN e que os países membros da organização reforçaram o compromisso de investir mais em defesa, o que é uma reivindicação dos Estados Unidos. Esse novo gasto com defesa é considerado inviável pelos governos europeus. Nenhum país confirmou o aumento. Tradicionalmente, os Estados Unidos exigem que os aliados europeus apliquem pelo menos 2% do PIB na defesa. Mas ontem, Trump queria que o investimento dobrasse até 2024, o que não agradou os europeus. As exportações de aço do Brasil para os Estados Unidos aumentaram depois do presidente Donald Trump sobretaxar o produto em 25%. As siderúrgicas brasileiras ampliaram muito as vendas para os americanos em junho. Por enquanto, o Brasil, Coreia do Sul, Argentina se livraram da tarifa extra. Segundo dados do Ministério da Indústria e Comércio Exterior, em relação a junho do ano passado, as exportações de aço aos americanos quase triplicaram. Na comparação com maio, as vendas aumentaram quase 400%. As vendas do comércio varejista brasileiro caíram 0,6% em maio em relação ao mês anterior. Segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, a primeira queda do ano tem relação direta com a paralisação dos caminhoneiros, que durou 11 dias nas últimas semanas de maio. Se compararmos com maio do ano passado, as vendas em 2018 subiram 2,7%, a 14ª taxa positiva seguida. Agora, o comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A greve dos caminhoneiros, independentemente de as reivindicações terem sido justas ou não, produziu graves danos para a economia. A atividade industrial, por exemplo, caiu mais de 10% em maio. Agora tivemos a divulgação dos dados do comércio com essa queda das vendas de 0,6%. Parece pequena, mas foi a maior para o mês em mais de 15 anos. Houve uma perda de faturamento de 7,4 bilhões de reais. O único ramo que escapou foi de hiper e supermercados, porque a população, com medo do desabastecimento, antecipou compras. Mas até por aí houve problemas. A recomposição dos estoques depois foi com um custo maior. A inflação foi outra consequência da paralisação, que além de atrasos nas entregas, provocou perda de produção agropecuária. A inflação entre a segunda quinzena de maio e a primeira de junho teve o maior avanço desde fevereiro de 2016. Após a greve, houve uma piora geral dos índices de atividade, de inflação, de confiança, com projeções também piores, porque nem tudo que foi perdido será recuperado. As perdas de faturamento, mesmo que houvesse retomada do consumo no mesmo ritmo, produziram desequilíbrios financeiros. Boa parte das empresas, especialmente as pequenas, não consegue assimilar essa perda sem promover ajustes maiores, até no que se refere à mão de obra. Foi preciso ajustar o fluxo de caixa, bancar os compromissos, arcar com os custos de atrasos de pagamento e de entrega. Até as exportações foram prejudicadas. Tudo isso vai continuar, em alguma medida, afetando o desempenho da economia, que já não era dos melhores. A confiança do empresariado também saiu abalada, assim como dos consumidores. E ainda tem as eleições que acabam induzindo uma cautela maior. Mesmo que muitos eleitores tenham certeza de que determinados candidatos podem salvar a pátria, a tarefa não vai ser fácil. O próximo governo terá de lidar com a necessidade de promover um ajuste pesado das finanças públicas, com as pautas bombas agora no Congresso, estabelecendo um cenário ainda pior e, ao mesmo tempo, terá de restabelecer as condições para a retomada do crescimento, com mais investimentos e melhora de indicadores sociais, o que passa pela redução do desemprego. Boa noite.
E domingo, às 11 da noite, o programa Hora do Voto recebe Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda e pré-candidato à presidência da República pelo MDB. O programa é ancorado por Maria Lídia Flandoli, com participação do comentarista de economia, Vinícius Torres Freire. A Confederação Brasileira de Handball é alvo de uma operação da Polícia Federal. Há suspeita de desvios de dinheiro para a realização de um campeonato mundial no Brasil em 2011. A Polícia Federal investiga irregularidades na aplicação de 6 milhões de reais que deveriam ter sido gastos para a realização do Campeonato Mundial de Handebol Feminino em 2011. O dinheiro foi repassado pela União por meio do Ministério do Esporte. Segundo as investigações, integrantes da confederação e empresas privadas participaram do esquema ilegal. Entre os crimes cometidos, falsificação de notas fiscais, pagamento por serviços não prestados, fraude em licitações. A ação, batizada de 7 metros, se concentrou em 6 cidades de 3 estados: São Paulo, Sergipe, onde fica a sede da Confederação, e Distrito Federal. Há 3 meses, o presidente da Confederação Brasileira de Handebol, Manuel Oliveira, foi afastado do cargo por suspeita de corrupção. O Ministério do Esporte disse que, ao perceber os problemas no convênio com a Confederação Brasileira de Handebol, exigiu a devolução do dinheiro. Avisa também que os responsáveis pelas irregularidades devem ser punidos. A defesa da Confederação afirma que já prestou conta dos gastos do evento com o Ministério do Esporte. Vamos agora à Copa do Mundo, com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Domingo tem decisão. França e Croácia se enfrentam em Moscou ao meio-dia, horário de Brasília. Os croatas em busca de um título inédito. Já os franceses querem o bicampeonato. Boa noite, Celso. Boa noite, Estela. Bicampeonato que coloca os franceses no rol dos maiores vencedores, atrás apenas de Brasil, Alemanha e Itália. E igualados a Argentina e Uruguai. A França é considerada favorita na decisão da Copa da Rússia. Favoritismo rechaçado pelos jogadores. 3 finais nas últimas 6 Copas. Se alguém duvidava que a França poderia chegar, tá aí a resposta. Mesmo com uma equipe relativamente jovem, os franceses assumiram um protagonismo inquestionável depois de eliminar Argentina, Uruguai e Bélgica. Mas isso não significa que os azuis sejam favoritos diante da Croácia. Essa situação ficou muito clara quando o zagueiro Samuel Umtiti foi perguntado sobre o garoto Mbappé. Ele disse que o jovem atacante vem fazendo uma Copa brilhante pela idade que tem. E até agora ele não mudou. Mas se começar a pensar diferente, existem vários jogadores no elenco que puxarão ele de volta para seu lugar. É melhor que ele continue assim para nos ajudar ainda por muito tempo, completou o zagueiro. Classificada pela primeira vez na história para uma final de Copa do Mundo, a Croácia ainda curte a vitória sobre a Inglaterra, conquistada ontem, Celso. Em Zagreb, capital da Croácia, os torcedores passaram a madrugada nas ruas, comemorando o feito inédito de estarem pela primeira vez numa final de Copa. Torcedores de todas as idades estiveram ontem em uma praça em Zagreb, capital da Croácia, para comemorar a classificação da seleção nacional para a final da Copa do Mundo. Depois de toda a apreensão e festa pela vitória diante da Inglaterra, a quinta-feira em Zagreb acordou com a população orgulhosa do feito alcançado pelos jogadores. Todos os jornais destacaram a notícia e a raça dos atletas que buscaram uma virada na prorrogação. A empolgação com o bom resultado da seleção na Copa do Mundo é tão grande que empolgou até os políticos croatas. Uma reunião entre os ministros do país foi conduzida com praticamente todos usando a camisa vermelha e branca. Em nome de todos nós da Croácia, dos torcedores, mais uma vez, sinceramente, parabenizo a equipe nacional. O treinador, os dirigentes da federação, além dos jogadores, é claro, por este sucesso fascinante para o desporto croata e a promoção do país. Pois é, e no sábado tem a decisão de terceiro lugar entre as derrotadas, as seleções da Bélgica e da Inglaterra. A partida entre as duas seleções acontece às 11 da manhã em São Petersburgo.
Enquanto os ingleses ainda tentam entender a derrota para os croatas ontem, a Bélgica, algoz do Brasil nas quartas de final, diz que não quer deixar a Rússia sem figurar ao menos entre as 3 melhores seleções do mundo. Após a derrota para a França na semifinal, a Bélgica fez o primeiro treino preparatório para o jogo contra a Inglaterra, que vale o 3º lugar do Mundial. As seleções se enfrentaram na primeira fase e os belgas venceram por 1-0. O técnico Roberto Martínez manteve o costume adotado ao longo de toda a Copa nos trabalhos iniciais pós-jogo e poupou alguns dos titulares. Dos 9 que estiveram em campo contra a França, apenas o goleiro Courtois e o volante Chadli estiveram em campo. Mesmo assim, Martínez pretende usar todos os principais jogadores na partida de sábado em São Petersburgo, desde que estejam em plenas condições físicas e psicológicas. Thomas Meunier, aliás, falou sobre o atual momento da seleção. Tivemos time para vencer a Copa, mas ainda temos chance de estar no pódio. Seria horrível ser batido 2 vezes na mesma semana, voltar para Bruxelas e celebrar 2 derrotas, mesmo tendo feito uma grande caminhada até agora. A Bélgica quer mesmo esse 3º lugar, vai lutar muito, merece pelo futebol jogado. A Bélgica poderia ter feito a final contra a França. Por uma questão de chaveamento, acabou parando nas semifinais. É favorita contra a Inglaterra, tem mais time, tem tudo para terminar em 3º. Bom que eles estão animados, que normalmente um jogo de 3º e 4º lugar é uma coisa tão de ressaca. Celso, e agora o Brasil não foi para a final, né? E não temos também um árbitro brasileiro na final, né? Que era esperado, falou-se tanto. O argentino que abriu, apitou a abertura da Copa, né? Vai apitar agora também França e Croácia, que é o argentino Néstor Pitana. Ele que vai ser o árbitro da final. Já tivemos outros brasileiros em outras finais, também isso não faz muita diferença não. Claro, sempre bom ter um brasileiro numa final, independentemente das circunstâncias. Agora sobre o jogo, França e Croácia. A França ela tem um time, digamos assim, mais habilidoso, mais moleque, mais rápido, mais lépido, mais empolgado, mais divertido. E a Croácia tem um time muito consistente. Resta saber em que condições chega a Croácia, do ponto de vista físico. Se são necessários 7 jogos numa Copa do Mundo para ser campeão, a Croácia vai para o seu 8º, considerando as 3 prorrogações das quais ela participou. Tirando isso, você acha que então é uma final mais equilibrada? Sem falar que um dia a menos de descanso para a Croácia. Existe um equilíbrio tal, final de Copa do Mundo, nem poderia esperar algo diferente. Mas a França está em melhores condições. Está mais descansada. E isso pesa também. Muito obrigada, Celso. Boa noite. Boa noite. Com você, Gamberini. O ar polar avançou por São Paulo esta madrugada e em algumas cidades da Serra da Mantiqueira, os termômetros chegaram a 0 grau. A tarde aqui na capital também foi bem fria, mas não bateu o recorde de ontem. A partir de amanhã, esse frio todo deve começar a ir embora. Vamos ver os detalhes na previsão com Luciana Magalhães. A partir de amanhã, o ar polar começa a perder força no centro-sul do país. Mas ainda teremos frio com geada fraca a moderada entre o norte gaúcho e o sul do Paraná. Já o sudeste e o centro-oeste terão sol à tarde e noite fria. A umidade relativa do ar continua bem baixa nesta grande área em laranja do mapa. E pancadas de chuva ocorrem na porção norte do país, principalmente nas áreas de litoral. Vamos agora à nossa tabela de temperaturas. Olha só, em Porto Alegre, amanhã faz mínima de 10 e a máxima não deve passar dos 19 graus. Em Manaus, tempo abafado com máxima de 31. Em Brasília, céu totalmente aberto e máxima de 27. E no Rio de Janeiro, máxima de 28 graus. No estado de São Paulo, o tempo continua firme com poucas nuvens no céu. Assim, há risco de geada na Serra da Mantiqueira e nevoeiro pela manhã em toda a faixa leste. No centro-oeste paulista, máxima amanhã de 27 graus em Votuporanga e de 25 em Presidente Prudente. Já no norte, máxima de 26 graus em São José do Rio Preto. E na faixa leste, Sorocaba e Campinas terão a mesma máxima, que será de 23 graus.
Na capital, a temperatura volta a subir, mas gradativamente. Amanhã ainda faz friozinho, com máxima de 22 graus. Mas o fim de semana será de mais calor à tarde, com máximas de 25 graus no sábado e de até 27 no domingo. O pré-candidato do PRB à presidência, Flávio Rocha, foi condenado por injúria e danos morais por mensagens publicadas em suas redes sociais criticando a procuradora do Trabalho, Ileana Neiva Mouzinho. Flávio Rocha vai ter que pagar R$ 153 mil, segundo a sentença proferida pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Numa nota, o advogado dele informou que vai recorrer da decisão no Tribunal Regional Federal. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o pacto político eleitoral proposto pelo PPS. Entrevisto o ex-deputado federal Roberto Freire, que já foi senador e também ministro da Cultura no governo Temer e é o presidente nacional do PPS. Muito obrigada por estar conosco. Bom, Roberto Freire, à véspera das convenções partidárias ficam cada vez mais intensas articulações para a formação de alianças. E você disse que é preciso sair de um discurso genérico para uma atitude mais prática e propôs um pacto. Que pacto é esse? Olha, eu acho que o Brasil está precisando encontrar um caminho de superação de um clima de intolerância. Nós precisamos superar essa ideia do nós contra eles, que é um legado dos tempos de Lula, um péssimo legado para o país, até porque nós podemos pensar diferente, há um pluralismo, diversidade, é democrático. Agora, nós não podemos transformar as nossas diferenças ou divergências em impossibilidade do diálogo. E o Brasil precisa superar uma fase em que isto, de vez em quando, se apresenta. Algumas vezes, aquilo que é dominical de almoço de família, as pessoas têm medo de discutir política. E nós precisamos discutir política, porque é através desse debate, do diálogo, da apresentação de alternativas, que a gente vai encaminhar esse país para dias melhores. E do ponto de vista objetivo, o que o pacto propõe? Buscar forças que tenham a capacidade de pensar a democracia, que não queiram desrespeitar as instituições, os poderes republicanos, como infelizmente nós estamos vendo e vimos nesse último final de semana, tentativa de desrespeitar o poder judiciário, com participação, inclusive, chicaneira de um próprio membro do poder judiciário. Então, isso precisa ser superado. Nós precisamos garantir que a democracia se afirme. E, para isso, temos que buscar um candidato que tenha esse compromisso com o valor da democracia, com o respeito às liberdades, a diferença, o pluralismo, mas fundamentalmente pensando que nós somos uma nação. E existe abertura nos partidos para um pacto com esse perfil? Se tivesse essa abertura, a gente já tinha resolvido. Não tem. Mas isso não significa que a gente não trabalhe por isso. Então precisamos, e nós estamos tentando, através de alguns encontros, fizemos um bom encontro aqui em São Paulo, vamos fazer no próximo sábado um encontro no Rio de Janeiro. Um encontro com quem? Um encontro com essas forças que nós estamos chamando do polo democrático, do campo democrático, que não sejam, aí vamos citar claramente, nem lulopetista, nem bolsonarista, que são forças que não têm nenhum compromisso com a democracia, nenhum dos dois. Trabalham independente do que der, seja defendendo ditadura de sinal trocado à direita, Bolsonaro, como foi da ditadura militar brasileira, seja o lulopetismo defendendo Maduro na Venezuela. Então, nós precisamos discutir que é a democracia que temos que prosseguir com ela. Então, nesse sentido de discutir com os candidatos que estão nesse campo aberto, sem veto nenhum, cada um mesmo tendo o seu candidato, ter a capacidade de entender que se vier algo que unifique, temos que caminhar dessa forma, sabendo que é difícil.
mas nós vamos trabalhar para isso. Bom, e é do ponto de vista prático também, porque há uma pulverização, né, Roberto Freire? Muitos candidatos de uma mesma corrente de pensamento, tanto à esquerda como à direita. Mas olha, então, esse bloco que seria mais em torno de um centro-direita. Bloco também com os chamados partidos de esquerda. Também há um pleito nesse sentido. E até agora não apareceu, assim, muita abertura para isso, né? Quando pergunto aos candidatos, nenhum diz que abre mão da sua candidatura no primeiro turno. Mas também, se dissesse que abria, estava fora. Né? Então, é um processo. Nenhum vai dizer que E quando isso deve se definir? Agora, nas convenções? Está caminhando porque o prazo fatal das convenções está agora. É o dia 5 de agosto. A partir daí, já tem que ter candidato lançado e providenciando o registro no TSE. Até lá, é tempo de se resolver. As coisas também têm, na política e na vida, elas tendem a ser resolvidas muito em cima da hora, na 1/10 hora. Bom, então, estamos esperando que nesse momento seja momento de definição. Não vai ser possível, mas olha, a sociedade brasileira vai fazer essa unificação com voto útil. Não tenho dúvida, até porque a estagnação do que aí está no cenário, você não tem nenhuma grande mudança de uma pesquisa para outra. Se mantém as forças com os mesmos percentuais de intenção de voto, mudança na margem de erro. Então está todo mundo sentindo que essa inércia terá que ser quebrada. E vai ser quebrada nesses últimos dias. Vamos ver o que é que vai dar. Agora, voltando a uma questão que você já mencionou, Roberto Freire, e que causou uma perplexidade generalizada em todo o país, que foi aquele vai e vem das decisões judiciais em torno do pedido de habeas corpus para a libertação de Lula no último domingo. E eu quero ouvi-lo sobre isso. Aquilo foi um pedido de habeas corpus de parceiros políticos que são de verdade indignados com a prisão de Lula, que não aceitam, que acham que existe aí uma injustiça, etc. e tal, ou foi um ato político com objetivos bem específicos? O que foi aquilo? Aquilo foi uma chicana para desmoralizar a justiça, desmoralizar o juiz Moro, desmoralizar o tribunal, até porque não precisava ser nenhum jurista para entender que não seria uma decisão de um plantonista, monocraticamente, para mudar uma decisão de colegiados. E não são colegiados de tribunais inferiores. É o Supremo Tribunal Federal, então, que não concedeu habeas corpus para Lula. E aceitar... Bom, agora o STJ, quer dizer, o Superior Tribunal de Justiça, já né? também. Já tinha. Mas dessa vez, o ponto final nessa ação do domingo foi o STJ. Né? Esse é ato final em cima dessa chicana que foi promovida por um desembargador dublê de militante petista. E o resultado disso, no seu entender, fortalece Lula? Ele fica vitimizado porque não continuou na cadeia e isso torna politicamente mais forte, inclusive, se acontecer dele ficar inelegível, dele transferir... Já está. Não, pois é, mas quem vai dar a palavra final é o Tribunal Superior, Tribunal Eleitoral. Mas não, né? É que vai dar a palavra final. Alguém vai ficar imaginando que ainda vai ter palavra final de que ele é um condenado e que está cumprindo pena de reclusão e foi condenado por um tribunal colegiado e que, de acordo com a lei, torna inelegível, que é a lei de ficha limpa, que foi uma lei aprovada por unanimidade no Congresso Nacional e uma lei de iniciativa da cidadania brasileira. Mas Lula sai daquele vai e vem das decisões, daquela investida de aliados petistas, ele sai mais forte ou mais fraco politicamente? Olha, para mim é irrelevante isso, não é o problema sair mais fraco ou forte. Irrelevante? Não, é irrelevante, porque o problema é que nós estamos discutindo de um condenado, um criminoso que quer desrespeitar as instituições democráticas do país, que é a única alternativa que ele tem. Né? Então, nesse sentido, não é discutir se sai mais forte ou menos forte. Ele tenta desmoralizar e é necessário que haja a reação que nós estamos sentindo do Poder Judiciário, inclusive abrindo processo de crime de prevaricação daquele desembargador.
E isto precisa ter uma punição efetiva. Nós não podemos continuar com insegurança jurídica de qualquer juiz admitir que não existe lei nesse país. Então eu tenho a impressão de que nós precisamos consolidar e fortalecer a democracia brasileira, as instituições, apesar de todos os problemas, dessa liberdade de estarmos, por exemplo, falando o que estamos falando aqui nesse programa. Muito obrigada, Roberto Freire. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini. O Ministério do Trabalho suspendeu por mais 90 dias a emissão de registros sindicais. Nessa decisão, a primeira do ministro Caio Vieira de Mello, ela foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A concessão de registros já tinha sido suspensa no mês passado, depois da primeira fase da Operação Registro Espúrio da Polícia Federal para combater fraudes nos registros de sindicatos. Vieira de Mello assumiu a pasta na semana passada, justamente após o então ministro do Trabalho, Elton Yomura, ser afastado do cargo durante nova fase da Operação Registro Espúrio. A justiça alemã decidiu hoje extraditar o líder catalão Carles Puigdemont, acusado de má administração de dinheiro público. A justiça espanhola acusa Puigdemont de uso indevido de recursos públicos na tentativa de independência da Catalunha, em outubro do ano passado. Ele também é acusado de traição e rebelião por liderar o movimento separatista, mas a justiça alemã julgou essa acusação improcedente. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Lula é absolvido no processo por obstrução de justiça. A acusação de silenciar ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, não foi provada. O Supremo aceita a delação de antigos executivos da empreiteira OAS. Uma das investigações envolve propinas na obra do Rodoanel, em São Paulo. Polícia Federal apura corrupção na Confederação de Handball. Verba do governo para Mundial Feminino teria sido usada de forma fraudulenta. Desvendada a ação do PCC para controlar o tráfico de drogas na Rocinha. Denúncia mostra como a facção paulista entrou na maior favela do Rio de Janeiro. Avança o combate ao assédio sexual nos ambientes de trabalho. Empresas adotam medidas preventivas e o Ministério Público lança uma campanha. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã.